Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação, Escola Bíblica Dominical, lição de número 11, falando sobre a sutileza das mídias sociais. E hoje a nossa leitura bíblica em classe, a nossa leitura diária está na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6 e os versículos 13 e 14. Romanos, capítulo 6, versículos 13 e 14, que diz assim: nem ofereçais os vossos membros do corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-lhes a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então diz que nós temos que evitar o pecado nas mídias sociais. Então, nós estamos falando aqui desde o início que as mídias sociais, as redes sociais, elas revelam, como o próprio nome diz, o seu perfil. Então, qual tem sido o nosso perfil? Então, esse princípio bíblico aqui que nós acabamos de ler, de apresentar-nos como instrumentos de justiça e não de iniquidade e de pecado, também serve para as redes sociais, tá? Cuidado com as fotos, com as poses, tá? Fotos praticamente seminuas, se envolvendo com coisas, com sites, né, que não agradam a Deus. Reflitam sobre isso. Nós temos que praticar esses princípios. Meus irmãos, hoje nós vamos para o tópico de número 2. O tópico de número 2 vai falar sobre os desafios da era digital. Primeiro, a desumanização. Ser igreja envolve contato, né, visível, né, real e palpável. O universo virtual cria uma falsa impressão de que é possível a igreja, de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas, ou seja, né, não há cristianismo verdadeiro sem comunhão, tá? Ainda falando mais aqui, ele diz que o cyberespaço é um universo preferido para os desigrejados. Eles dizem que não precisa ir à igreja local para expressar sua espiritualidade, o que é um erro, tá? Enfim, o que o autor quer dizer aqui em palavras assim mais claras e evidentes para nós é o seguinte: na rede social você também é crente. Não há como fazer uma diferenciação entre isso. Não tem possibilidade. Você é crente na sua vida cotidiana, você é crente na igreja, você é crente nos seus relacionamentos reais, palpáveis, e você também é crente nas redes sociais. Não há como desvencilhar essas coisas. Não há como separar. Nosso testemunho tem que ser em todas as áreas. O apóstolo Pedro diz: se é santo aquele que vos chamou, então sejais santos em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso proceder, em algumas versões falam. Então, pense nisso. Temos aqui também o mundanismo. Muitos cristãos, para serem vistos, seguem personalidades de comportamentos duvidosos. Então, eis um ditado, né? Que ele é certo, não é bíblico, mas é certo. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Tá? Dessa forma, essas pessoas se tornam vulneráveis, né? Devemos proteger a nossa alma, tá? Ou seja, por exemplo, perdão. Aqui, quando ele fala sobre o mundanismo, ele diz que o desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. O que é o mundanismo aqui? É nós, por exemplo, adotarmos para nós padrões de conduta que sejam mundanos. Padrões de comportamento, padrão de vestimenta, padrão de vocabulário. De pessoas que não temem a Deus, de pessoas que não adoram a Deus, de pessoas que não servem a Deus.
Eu sempre digo, meus amados irmãos, eu não sou mais crente do que ninguém, não sou mais santo do que ninguém. Agora, os meus perfis que eu sigo nas redes sociais são de coisas que me edificam. Por exemplo, eu sigo o perfil, por exemplo, de um professor de língua portuguesa, que eu amo a nossa língua e quero aprender cada vez mais. Sigo perfis de pregadores, como Hernando Dias Lopes, como Augusto Nicodemos, como o pastor, como a CPAD, por exemplo. Então eu sigo esses perfis para edificação da minha vida, tanto intelectual como espiritual. Agora, ficar seguindo certos perfis que não nos edificam em nada, muito pelo contrário, nos faz regredir. Pense nisso. E muitas vezes nós nos tornamos presa fácil para o mundanismo, para que Satanás venha nos iludir, até mesmo usando ali o subterfúgio da internet, das redes sociais. Pense nisso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e amanhã nós retornaremos com o tópico 3, devemos proteger a nossa alma. Deus abençoe, em nome de Jesus.